eu gostaria de estar falando para vocês, por experiência, quais foram as diferenças que eu mais senti em questão de um summer job online, de uma experiência online e de uma experiência presencial. Bom, as diferenças principais que eu notei. Do ponto positivo. Do ponto positivo, as diferenças principais que eu notei seriam que, quando você realiza um processo de summer job online, você tem uma liberdade maior para poder estar realizando outras tarefas extracurriculares também. Então, por exemplo, quando eu estava no meu físico, a minha tarefa principal, que ocupava a maior parte do meu tempo, era justamente o summer job, porque eu estava lá para realizar esse processo. Quando é online, eu pessoalmente sinto que, devido a não ter a questão da adaptação ao ambiente, não ter questões relacionadas ao tempo presencial no escritório, seria um direcionamento que eu sinto que eu tive mais tempo no online para eu poder realizar outras atividades. Então, realizar meus voluntariados, todo o processo de estágios que eu também estava realizando, eu não tive que deixar de realizar esses estágios. Então, foi algo que eu pessoalmente senti que eu tinha mais liberdade para fazer. E lembrem-se que esse processo que eu estou falando era um processo online, sim, mas por edital. Então, eu tinha que cumprir uma carga mesmo assim. Mas mesmo assim, eu senti que eu conseguia realizar mais coisas no online do que no físico. Não sei porquê, mas foi o que eu senti. Sobre essa questão relacionada a online e físico, do ponto positivo de realizar um físico. Um ponto positivo de realizar um summer job físico que eu não percebi no online seria o network. Quando você está lá fisicamente, você roda aquela universidade inteira. Em reuniões, em entrevistas, você conhece bastante gente, você faz networking com bastante gente, você tem essa possibilidade de poder estar realizando pesquisas com várias pessoas de diversos países. Então, é algo que realmente, quando você retorna, essas conexões se mantêm. No online, é possível realizar networking, sim, mas exige muito mais proatividade, muito mais energia, porque não necessariamente você vai estar trabalhando com uma pessoa em uma sala, vamos supor, no Google Meet, em uma sala do Google Meet. Não vai acontecer no Google Meet. Então, todo esse processo de networking formado pelas conexões do trabalho que você cria quando você está no escritório, eu não consegui transferir para o online. Talvez uma pessoa mais capacitada que eu consiga, mas eu não consegui. Mas em si, é claro que o networking com o professor se mantém. Eu estou falando com outras pessoas que trabalham junto. Agora, sobre qual experiência eu achei melhor. E isso dependeria muito do ponto de vista. Se a gente falar qual experiência eu achei melhor do meu lado pessoal, eu diria online. Porque eu sou uma pessoa que no online consegui desenvolver tarefas por fora também, mais do que no físico. Ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa que morar fora não necessariamente é algo crucial para mim. Ter uma experiência fora não necessariamente é algo crucial para mim. O que eu queria era estar desenvolvendo pesquisa com aquelas pessoas naquele programa. Isso também se pontua na questão de sou muito apegada aos meus familiares e aos meus amigos, e na realidade me dói mais sair do país para realizar esse programa do que ficar. Então, se for olhar desse ponto de vista mais pessoal, eu gostei do online. Se for olhar do ponto de vista profissional, considerando tudo que eu acabei de falar do pessoal, do profissional, o físico seria melhor devido ao networking. Um dos summer jobs que eu realizei, o professor gostou bastante dos resultados e me indicou para outro processo de summer job, que era um processo realizado internamente por indicações e também tinha uma bolsa. Então foi um processo que eu não necessariamente tenho como falar que aconteceria no online, mas que no físico eu senti um contato um pouco maior com as pessoas que tinham a capacidade de me indicar. Então, do ponto de vista profissional, eu preferiria o físico. Você consegue unir essas duas coisas dentro do online, tanto pessoal quanto profissional, especialmente do ponto de vista de networking? Como eu falei, você conseguiria sim, mas exige um pouco mais de proatividade, de energia, de realmente estar disponível no e-mail, chamando outras pessoas para participar de uma call com você, para vocês conhecerem melhor. Então, ter toda essa estruturação de pensamento coletivo no sentido de conhecer o grupo. Mas isso também pode depender de cada área. Outra questão. Quais são as vantagens que eu senti em cada experiência? Então, o que eu, Gabi, sinto que foi uma vantagem, além do que eu já mencionei, dentro do online e dentro do profissional. Dentro do profissional, uma vantagem que eu senti foi justamente relacionado a aprender de uma forma um pouco mais palpável sobre o direcionamento de pesquisa em países que não são o Brasil. Então, eu tinha experiência no Brasil e a partir do primeiro eu estive lá, eu entendi como funcionam as universidades, eu entendi como funcionam os departamentos. Estando lá, dentro do escritório, eu percebi como funciona a carga horária, como funciona a reunião dos professores, como eles conversam entre si.
Porque, por exemplo, quando você lê ali o nome dos professores em uma lista de um centro, meio que você acha que eles não se comunicam, né? Então, quando você está dentro desse centro, fazendo seu processo de summer job, você percebe como é a comunicação entre eles. Um dos meus escritórios era dentro do departamento responsável por admission da universidade. Então, apesar de não ser a minha área, eu ouvia bastante os colegas falando sobre processo de seleção para bolsa de estudos, como funcionava. Se uma pessoa enviava alguma coisa errada, eu ouvia eles falando sobre. Então, grande parte também do que eu aprendi, um pouco mais de insight sobre o processo de candidatura de o que fazer e o que não fazer, eu ouvia dentro desse departamento, porque era um cubículo que eu ficava. Então, tinha pessoas nos outros cubículos que eram pessoas que eram responsáveis justamente pelas bolsas da universidade. Então, foi uma ótima experiência nesse sentido. Um ponto positivo, além do que eu já falei do online, eu acredito que seria algo um pouco mais relacionado a aprender a ter toda a disciplina e todo o foco relacionado às suas tarefas e demandas de uma forma um pouco mais intensa. Porque esses processos eu tinha sim uma carga horária, mas as demandas e as atividades que eu realizaria, algumas vezes estavam no ar, meio que eu escolhia. Então, eu aprendi a ter um pouco mais de foco, e isso foi uma grande vantagem para a pandemia, porque eu realizo esses online, estágios mais de verão online, um deles não foi durante a pandemia, foi bem antes. Então, eu ganhei essa experiência que eu acho que foi bem importante para todas as outras experiências de estágio que eu tive ao longo da pandemia. Sobre os profissionais, uma breve contextualização. Os processos profissionais que eu realizei foram processos que se assemelham muito nos benefícios e nos não benefícios de um online e de um físico. Então, em si é muito parecido. E eu também gostaria de trazer a ideia de que os processos de summer job estão migrando muito para o Brasil. Grandes empresas têm processos de summer job. Então, por exemplo, a Ambev tem summer job. Então, vocês podem também estar pesquisando em empresas do Brasil, caso essas empresas do Brasil sejam empresas que você possa vir a ter interesse. Por exemplo, em 2019, eu passei para um summer job na Rede Globo, onde eu ia participar do time de cobertura das Olimpíadas. E daí, todo esse processo, eu ia mudar para o Rio de Janeiro, ia estar realizando todas as tarefas relacionadas e ia estar trabalhando dentro do projeto. Então, tem muitas empresas aqui dentro do Brasil que estão realizando isso também. E o fuso horário é algo que te preocupa, devido a você ter o seu emprego, devido a você ter a sua universidade, você também pode verificar regiões que têm fusos iguais ou muito próximos. Então, o próprio Brasil, você pode verificar a Argentina, o Peru eu não acho que tem tanta diferença. Agora, o México tem bastante diferença, mas regiões que têm fusos que podem te permitir realizar outras atividades no sentido online.